Vamos seguir falando então sobre a guerra no Oriente Médio. Para entender um pouco mais sobre essas incertezas em torno do conflito, a gente tem aqui Tony Volpon, colunista do CNN Money. Bem-vindo e boa tarde, Tony. Boa tarde. Quero saber a sua percepção diante desse cenário atual. A gente está vendo de vez em quando avançam as negociações, de vez em quando parece que vai ser possível acabar com essa guerra ou pelo menos avançar com o cessar-fogo. E depois, dias como hoje, por exemplo, a gente percebe que a situação parece ainda estar complicada. Como é que você está enxergando esse cenário? Eu acho que tem esse jogo de gato e rato, né, entre os americanos e os iranianos, né, os americanos sempre meio que prometendo o fim da guerra em breve e os iranianos fazendo o contrário. Eu acho que é muito jogo de cena, cada um está jogando para uma plateia diferente, né, os americanos jogando muito para o mercado, tentando, né, diminuir o impacto sobre o mercado dessa guerra que se alastrou por muito mais tempo do que qualquer pessoa esperava quando ela se iniciou, os iranianos, né, jogando para a plateia interna e, né, dizendo que não vão recuar frente às demandas americanas. E aí eu acho que tem sim, né, um processo de negociação ocorrendo, contínuo, tentando chegar a algum tipo de acordo, né? Tem pontos que todos nós sabemos que são muito difíceis de se resolver entre essas demandas. E do outro lado, você não parece ter um gatilho econômico para empurrar um dos lados a realmente ceder. Então, no caso dos americanos, o petróleo está relativamente, né, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, mas não tem explodido para cima, como muita gente esperava, e você tem uma economia que está bombando em função da questão da inteligência artificial em termos de investimento e a bolsa. Então, basicamente, ignorando a guerra. E os iranianos, né, muita gente pensava que o bloqueio americano ia botar muita pressão econômica sobre o Irã, mas parece que, né, o bloqueio americano já está semanas e semanas e não está acontecendo nada. Então, é meio que uma situação meio parada, né? E aí os mercados estão operando outras coisas. Perfeito. Até aproveito para te perguntar um pouco sobre esse impacto atualmente. Como é que você enxerga esse impacto da guerra hoje nos Estados Unidos como um todo? A gente percebe que cada vez mais a possibilidade de um corte de juros esse ano e talvez ano que vem comece a se afastar. Como é que você está enxergando como um todo esse cenário, olhando para a inflação, olhando para o cenário de empregos também diante dessa guerra? Não é uma situação de estagflação. A economia está crescendo fortemente. Você olha para os dados mais recentes, inclusive você até noticiou criação de novos empregos, e, né, a gente vai ter o payroll nesta semana para verificar isso, mas tudo indica que a economia americana está crescendo bastante bem, né, apesar da alta do preço do petróleo e da gasolina, né, que tem um efeito mais político do que econômico, né? Então, certamente tem danificado a popularidade do Trump, né, e tem toda a questão das eleições em novembro, mas não parece que está tendo um efeito negativo sobre a atividade e criação de emprego. De novo, que tem outros drivers mais importantes e o sendo o principal, os investimentos relacionados à questão da inteligência artificial, que são bilhões, né, 800 bilhões de dólares, né, quase $1 trilhão está sendo gasto nesse momento em relação à inteligência artificial. É muito dinheiro, né? E isso está movimentando a economia e meio que apagando esses efeitos sobre a economia. O Fed, obviamente, já que a economia está indo bem, a inflação, né, subiu e não parece que vai cair no curto prazo, porque não temos nenhum horizonte efetivo para essa guerra acabar. E até quando acabar, a gente sabe que o preço do petróleo deve permanecer elevado por bastante tempo em função da queda dos estoques. Eu acho que não vão cortar juros, né? Não tem prazo para eles cortarem juros, né? A discussão, não acho que há uma discussão séria sobre subir juros também, né? Eu acho que o Banco Central, o Fed americano e outros bancos centrais, inclusive o Banco Central brasileiro, vão simplesmente aceitar esses níveis maiores de inflação e meio que esperar para ver. Outro ponto também, Tony, a gente sabe que esse ano tem eleição nos Estados Unidos, as midterm elections. Queria que você trouxesse para a gente um pouco do cenário de que
Se essa guerra termina, por exemplo, agora, nessas próximas semanas, dá tempo para a economia norte-americana se recuperar na sua avaliação até o fim do ano, levando em consideração talvez aí um cenário em que o preço do petróleo se estabilize, pare de subir acima dos $100 o barril? Como é que você enxerga? Minha visão, como eu disse, é que até com a guerra acabando, o preço do petróleo deve permanecer relativamente elevado, exatamente para poder, né, permitir restabelecer os estoques preventivos que foram gastos durante a guerra. Então, eu não vejo uma grande. Talvez pode haver alguma queda do preço do petróleo, mas não voltaremos, não devemos voltar aos patamares pré-guerra. Então, o consumidor e o eleitor americano devem ir nas eleições de novembro, né, com a gasolina mais cara, e o Trump deve sofrer, né, o Partido Republicano deve sofrer em função disso. O que complica o cálculo do resultado das eleições é o chamado gerrymandering, né, que é o redesenho feito a nível estadual dos distritos congressionais para favorecer um determinado partido. Isso tem ocorrido muito nesse ciclo eleitoral, né, em vários estados, e por o que tem ocorrido nos estados, e até por uma decisão recente da Corte Suprema Americana, isso tende a favorecer o Partido Republicano. Então fica um pouquinho, tá um pouquinho na dúvida, né, de qual será o resultado das eleições de novembro. Os democratas, né, vendo as pesquisas de opiniões em grande parte desfavoráveis ao Trump, acham que tem uma eleição ganha em novembro. Né? Esse é o discurso que você vê, né, na mídia alinhada ao Partido Democrata, New York Times, etc. e tal. Eu, porém, né, olhando as coisas com mais detalhe, eu tenho minhas dúvidas se essa vitória vai ser tão grande, né, e arrasadora como os democratas estão pensando nesse momento. Então, ainda temos bastante tempo, né, temos um longo verão que está começando agora, né, para ver como tudo isso vai se desenvolver até novembro. Perfeito. Queria até que você listasse para a gente quais são os pontos que a gente precisa ficar atento nessa guerra com relação às negociações, para a gente entender o que pode interferir na economia como um todo. A inflação, na sua avaliação, tem sentido esse impacto direto da guerra? Sem dúvida, né? Então isso está tanto nos índices cheios como os núcleos, tá? Então a gente já vê esse aumento, né? Ele já se espalhou e de novo não tem um contraponto porque a política monetária não é muito restritiva, né? Ela está mais para um território neutro e a economia está indo bem. Então não tem nada, não vai ser o mesmo tipo de surge inflacionário como ocorreu saindo da pandemia, onde teve uma confluência de vetores, né, que levaram a inflação até, no caso dos Estados Unidos, até 8% ao ano, num determinado momento. Então não é esse tipo de coisa, tá? Não, então não acho que a inflação deve subir muito mais desses patamares, mas eu acho que vai ficar entre 3 alguma coisa, tá? Mas sem tendência de queda para 2. Eu acho que, de novo, o Fed não vai, especialmente sobre o novo comando, vai se alinhar ao redor de algum movimento no curto prazo. Mas realmente, quando você olha para essa situação e dependendo da sua visão do andamento da economia e retirando a questão política, realmente o Fed deveria estar pensando em subir juros, né, e não cair juros nesse momento. Outro ponto também é com relação especificamente ao preço do petróleo. Logo que a guerra começou, a gente viu aquele susto, o preço do petróleo chegou a tocar 115 dólares o barril. Queria que você falasse na sua percepção, por que a gente percebe que, apesar da guerra continuar, parece que o mercado precificou um pouco desse preço e já não tem subido mais tanto quanto a gente viu. A gente está aí na casa dos 90 e poucos dólares o barril. Como é que você também está enxergando esse cenário? É o mercado precificando ou é o cenário atual da guerra? Como é que você está vendo? Eu acho que, em parte, o que explica essa falta de reação mais aguda nos preços é que o sistema se ajusta, né? Então, você ouve histórias de, tá bom, se eu não posso ir pelo Estreito de Hormuz, a Arábia Saudita está mandando petróleo, né, num pipeline que eles construíram, que cruza o deserto, tem, né, os russos estão abrindo um canal na Antártica para os navios passarem, né, o próprio Irã tem deixado alguns navios passarem também. Então, o sistema parece que se ajustou
essa restrição de oferta, né, de uma maneira para chegar nesse meio equilíbrio que a gente tem nesse momento. O que não é claro para mim, pelo menos, e eu não sou grande especialista no setor de petróleo, então falo tudo isso com um pouquinho de cuidado, é essa questão dos estoques, né? Porque tem vários indicativos que estoques, especialmente estoques na Ásia, realmente têm caído bastante. Então, por exemplo, né, a China, né, tem decidido realmente utilizar os grandes estoques preventivos de petróleo que ela tem, né? Isso acho que tem moderado o efeito de preço, né, no mercado global, né? Porque se a China continuasse a comprar mais ou menos na mesma quantidade que estava comprando antes da guerra, aí sim você teria uma situação de sobredemanda, né? E o impacto seria no preço. Então, a China parece que tem agido de uma maneira a aliviar essa demanda sobre uma oferta mais restrita. Mas não sei por quanto tempo eles estão dispostos a fazer isso. Então, ainda tem um perigo, sim, de você ter um spike de preços no petróleo mais agudo e mais permanente se você começa a bater, né, em níveis de estoques realmente muito, muito baixos. Ficaremos atentos. Tony Volpon, colunista do Money, obrigada, viu, mais uma vez pela conversa. Uma boa tarde para você. Até a próxima. Até.